não porque nós adquirimos com as nossas próprias forças ou bens o direito a fazer parte do seu povo, mas porque Ele pagou o preço para que nós fôssemos trazidos do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E eu convido você a ouvir a palavra, a abrir a Bíblia comigo, com esse coração. Você faz parte de um povo comprado, chamado para fazer parte do que Deus planejou antes da fundação do mundo. E você não é alguém passivo nessa história. Embora não é por nossos méritos que nós conquistamos alguma coisa, mas ao sermos conquistados por Ele, fomos chamados a fazer parte de uma forma ativa. E nós veremos que sim, nós precisamos compreender aquilo que Deus nos chama a fazer passivamente, para que a gente possa então ativamente nos engajar no que Ele está fazendo. E nós vamos falar por mais 2 domingos sobre 2 disciplinas espirituais. Talvez alguns entenderam semana passada que a gente tinha parado e eu precisei falar sobre como o nosso coração precisa estar no lugar certo diante das disciplinas espirituais, como praticantes, como alguém que precisa avançar. Mas uma disciplina tinha ficado para trás na nossa série, que é a de hoje, porque nós recebemos um pregador de fora, e a disciplina 4 não foi ministrada, é a disciplina do silêncio e da solitude, e eu vou falar sobre isso hoje. E na semana que vem, para adiantar para você, nós vamos encerrar finalmente falando sobre uma outra disciplina muito importante, que é a disciplina da simplicidade. Não vou dar spoiler, vamos para silêncio e solitude. E essa disciplina, eu confesso para vocês que não é muito fácil pregar sobre ela, porque eu confesso a vocês que é uma luta para mim colocar em prática essa disciplina. E eu começo perguntando para você: você tem facilidade de ficar em silêncio? Então, alguns estão respondendo que sim, e o cônjuge dizendo que não. Pergunta para a pessoa que vive com você, se ela acha que você é alguém que facilmente fica em silêncio. Às vezes, o silêncio é uma linguagem gritante de punição. Acontece bastante nos casamentos, não é? O marido fica chateado, ele sabe que se ele abrir a boca, ele vai falar um monte de coisa que a mulher não vai mais esquecer. Daí, o que ele escolhe? Ficar em silêncio. Eu lembro que eu, novo como marido, tinha a ideia de que tinha que resolver tudo. E eu cometi o erro, muitas vezes, de não saber a hora de ficar em silêncio. Então, eu pensava assim, eu não posso deixar passar, eu tenho que resolver tudo com a minha esposa, e eu tenho que falar o que eu penso, tenho que falar a verdade. E aí eu descobri que as mulheres têm uma memória incrível, né? Então, muitas vezes, no início da nossa jornada, eu falei coisas no calor da discussão que, na verdade, eu nem queria falar, ou queria falar, mas não era exatamente o que eu pensava, mas estava confuso, e largava tudo aquilo. E aí, eu esquecia logo depois, mas Abel fazia questão de lembrar o que eu tinha falado. E aí eu dizia, poxa, mas isso é injusto, você falou tanta coisa e está dizendo que foi só naquela hora, né? E eu já nem me lembro mais de tudo que você falou, mas você não esquece de nenhum detalhe. Então a gente precisa adquirir essa sabedoria para saber a hora de falar e a hora de calar, mas muitas vezes o silêncio é usado como punição nos relacionamentos, não é? Tanto os pais que dizem, silêncio, agora vai ficar a manhã inteira sem falar no cantinho do pensamento. E a gente vê muitas vezes o silêncio então como uma punição. Ou essa, do dar o gelo. Já tem marido que, ok, pode ser sábio você se calar no momento da discussão. Agora, 3 dias sem falar com a esposa, uma semana de silêncio, terrível, não é? Então, talvez muitos de nós, ao ouvir a palavra silêncio, a gente já fica, nossa, é horrível. Mas o silêncio pode ser uma grande bênção nesse tempo barulhento que a gente vive. Eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa bastante falante. A minha primeira experiência de pensar no silêncio como uma disciplina espiritual é até engraçada, porque num momento bem difícil da minha caminhada, que eu já compartilhei com vocês, entrando
quase entrando em burnout, assim, no esgotamento, eu fui para um retiro de mentoria de pastores, e as manhãs desse retiro começavam com uma caminhada silenciosa. E era assim, a gente acordava, se encontrava em silêncio, uma pessoa lia um versículo da Bíblia, como esse, por exemplo, que nós começamos no nosso culto, de Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí ele lia aquele trecho e nós fazíamos uma caminhada de 1 hora em silêncio, meditando na palavra que ouvimos, contemplando a natureza. Voltávamos, nos encontrávamos, ouvíamos novamente o mesmo versículo, café da manhã em silêncio, irmãos. Isso tudo foi colocado assim como instrução no início do retiro, e eu ouvindo, né? Beleza, quando começou, na primeira manhã, o pessoal ali, todo mundo, né, caminhando em silêncio, aí demos uma paradinha, era um lugar muito bonito assim, tinha árvores, um lago, e aí paramos na beira do lago, o pessoal contemplando, e aí eu cheguei ao redor de um senhorzinho, né, um pastor mais experiente, assim, ele estava olhando, cheguei do lado dele e falei assim, é estranho, né, ficar em silêncio. Aí ele me olhou assim, tipo, e virou de costas para mim. Falei, nossa, beleza. Seguimos, vai, caminhada, voltamos, café da manhã, nos servimos, e eu na fila ali, olhando todo mundo quietinho, gente. Que coisa estranha. Aí sentamos numa mesinha desse tamanho aqui, um pastor do lado de lá e eu do lado de cá. Aí começamos a comer, eu olhei para ele, dei um sorriso, e ele não sorriu de volta. Aí eu falei, nossa, é muito estranho isso. E ele continuou comendo sem falar nada. E eu me senti, então, o cara mais falante do mundo. Eu falei, cara, esse negócio é sério. Lá no 4º dia de retiro, eu já estava gostando desses momentos. Mas a verdade é que a gente está tão acostumado a se esconder atrás das nossas próprias palavras, a explicar as coisas, a explicar aquilo que não está muito claro a respeito de nós, a defender a nossa própria reputação. O mundo é um mundo barulhento. Nós estamos viciados em multidões e ruídos. E é verdade que nós temos muita dificuldade em ficar em silêncio. Não apenas em não falar, porque talvez alguns de vocês aqui, quando eu perguntei, disseram, não, tranquilo não falar. Mas você não consegue ficar sem algum barulho. Como você se sente quando você não consegue, está sem internet, não consegue ligar o rádio, não consegue ligar a TV, não consegue nem falar e nem ouvir nada? Qual é o sentimento que vem ao seu coração? Você consegue identificar? O que ocupa os seus pensamentos quando você está num lugar silencioso? Hum? A verdade, irmãos, é que eu percebi durante a prática dessa disciplina, e é algo que eu persigo, que a gente tem medo do silêncio. Porque o silêncio é capaz de revelar algumas vozes que gritam dentro de nós. A inquietação da nossa alma. Os nossos pensamentos obscuros, eles vão ficando mais claros quando a gente não tem nada para abafar os ruídos que vêm de dentro. Sabe quando você grava um vídeo, fica ruim, você tenta colocar uma trilha sonora para dar uma tapeada? Às vezes é isso que a gente faz até com louvores. Você está inquieto, mas você não quer parar para prestar atenção no que está vindo de dentro de você. Então, é melhor ligar uma música, ligar o rádio, ligar a TV. Nós vivemos um tempo muito barulhento, de muitos ruídos, e Deus nos chama a desenvolver essa disciplina. Que a gente, o próprio Richard Foster, escritor do livro A Celebração das Disciplinas, um livro que a gente tem estudado juntos, inclusive como inspiração para essa série, ele fala sobre isso, né, que ele teve até dúvidas sobre qual seria o título dessa disciplina, se seria a disciplina do silêncio ou a disciplina da solitude, porque essas coisas estão intimamente ligadas. Nós precisamos nos afastar de todas as outras presenças para estarmos a sós com a presença de Deus. E essa é uma atitude para que a gente silencie
todas as demais vozes para ouvir a voz de Deus. Essa é, em suma, a disciplina da solitude e do silêncio. É nos afastar de todas as outras presenças para estar na presença de Deus, é silenciar todas as outras vozes para ouvir a voz de Deus. E é importante a gente começar fazendo uma distinção entre solitude e solidão, porque a solidão é algo terrível. O Foster, no seu livro, ele diferencia da seguinte forma: a solidão é o vazio que nós sentimos do lado de dentro, e a solitude é o interior preenchido. Eu vou trazer umas outras definições, mas eu gosto de pensar da seguinte forma, que para mim faz muito sentido pensar na solidão como o desejo de ter alguém e você sentir que está sozinho. Você não ter com quem contar. Esse é o sentimento desesperado da solidão. É o desespero da falta. E a solitude é o contrário, é você tomar a atitude de ficar sozinho, não porque você não tem ninguém, mas porque você quer se distanciar de todas as outras presenças, para estar na presença mais importante, a presença de Deus. E veja como isso é importante. Quando a gente ouviu sobre adoração, o Divo falou algo muito importante, que a razão, o propósito de todas as disciplinas é a adoração, no final das contas, não é? Essa é a disciplina maior, no sentido de que se a gente está fazendo tudo isso, e Deus não é o Senhor de todas as coisas, o centro, aquele que nós mais desejamos, está errado. Se nós não estamos fazendo ou praticando as disciplinas espirituais para adorar a Deus, no final das contas, está errado. Eu estou orando para me sobressair, eu estou lendo a Bíblia para me sobressair, eu estou jejuando para arrancar alguma coisa de Deus, provavelmente ídolos estão tomando conta do meu coração. E eu preciso sempre ter a disciplina da adoração como um propósito maior. Agora, se a adoração é a disciplina mais elevada, silêncio e solitude são a disciplina mais fundamental. Porque perceba, para eu orar de fato, como Jesus disse que a gente deve orar, entrar no meu quarto e em secreto orar ao Pai, eu preciso de solitude. Eu preciso aquietar o meu próprio coração. Para eu ler as Escrituras e meditar nelas, como nós ouvimos na segunda disciplina aqui com o William, o que eu preciso, irmão? Aquietar meu coração. Se eu não silenciar as minhas vozes, eu não vou ouvir a voz de Deus. Posso estar aqui com a Bíblia na mão, folheando a Escritura, e não vai entrar. Então veja como é importante a gente aprender e desenvolver, nesse tempo barulhento, ruidoso, a disciplina da solitude e do silêncio. E nós vamos começar com o Mestre, Jesus. E eu quero convidar você a ler comigo Lucas, capítulo 5, versículo 16. Depois eu quero citar mais alguns textos que nos mostram Jesus e a solitude. Jesus e o silêncio. Lucas 5, 15 e 16. Para você se contextualizar, o capítulo 5 narra Jesus fazendo um milagre e proporcionando aos discípulos uma pesca maravilhosa, chamando os discípulos, depois ele cura um leproso, e isso faz dele famoso, uma grande multidão vem a ele. Mas veja o que Lucas registra no versículos 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E esse não é um texto isolado. Mateus capítulo 4, nós vemos que quando Jesus, logo depois de ser batizado e ouvir o Pai dizendo a ele: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo", ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito e ficou lá 40 dias sozinho, em oração, em jejum. Ele foi levado a um lugar para estar em solitude e orar e jejuar.
e começar finalmente o seu ministério publicamente depois desse período. Nós temos relatos, por exemplo, em Lucas 6, que depois de ter passado, ou antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite em oração, sozinho, num lugar à parte. E então, ao amanhecer, chamou aqueles que iam estar com ele. Mateus 14, 13, quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, e ele sofre o luto, a perda do seu primo, a Bíblia diz que ele se retirou para um lugar deserto, à parte, a fim de orar. Lucas 14, 23, depois de alimentar mais de 5.000 homens, depois de multiplicar pães e peixes, e mais uma vez a multidão ficar louca atrás de Jesus, ele despede as multidões, despede os seus discípulos num barquinho e vai para onde? Sobe o monte, a fim de ficar sozinho. Para quê, irmãos? Para orar. Lucas, ou melhor, continuando, Marcos 1,35, depois a gente vai ler esse texto com mais calma, mas ele tem uma longa noite de trabalho, curando muitos enfermos, e uma multidão vem e quer saber onde Jesus está, assim como aqui em Lucas 5. E Jesus levanta a alta madrugada e vai para um lugar deserto a fim de orar. E quando volta, decide levantar acampamento. Então nós temos muitos, eu poderia ficar citando vários outros textos em que Jesus, ele vai para lugares solitários, lugares desertos, ele se retira do meio das multidões a fim de orar, a fim de ouvir a Deus. E é exatamente esse o grande propósito dessa disciplina: ouvir a Deus. Por isso, em resumo, a disciplina da solitude e do silêncio é se afastar de todas as outras presenças para estar na presença de Deus. Silenciar todas as outras vozes, a fim de ouvir a voz de Deus. E esse grande propósito de ouvir a Deus se desdobra em 3 coisas importantes que eu quero mencionar para que a gente compreenda nos movimentos de Jesus aquilo que Ele nos chama a fazer com Ele. Primeiro, nós ouvimos a Deus para fazer a vontade dEle, para ter prazer nele, para conhecê-lo mais, para desfrutar da presença dele, para amá-lo acima de todas as coisas. E nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus vai ao deserto, antes de começar o seu ministério, e ele fica ali 40 dias em jejum, em solitude, em oração, e o tentador se aproxima e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Fica tranquilo, ô tentador, eu estou bem alimentado, eu estou aqui ouvindo a voz do meu Pai, e o meu Pai disse que eu sou um filho amado, em quem Ele tem alegria. Eu não preciso de pão, eu não preciso fazer nada para provar. E a gente percebe que essa é a grande ênfase nos movimentos de Jesus. Ele se afasta da multidão a fim de orar em momentos de decisões importantes, como quem são os 12, dentre uma multidão de gente que estava seguindo Jesus. Ele já tinha chamado outros homens importantes que andavam, mulheres importantes que andavam com ele, importantes no sentido de serem fiéis a Jesus, de seguirem Jesus, mas ele precisava desse momento para ouvir o Pai e chamar então 12 para andarem com ele e serem os seus apóstolos. Jesus, em momentos em que a multidão o apertava, se afastava para ouvir o Pai. E esse deve ser o grande desejo do nosso coração. A gente não ora, e a gente já tem falado tanto isso aqui, para convencer Deus de que Deus faça a nossa vontade, Deus realize os nossos planos, Deus nos ajude a colocar em prática os nossos projetos. Irmãos, nós oramos para que a gente ouça o nosso Pai falar e a gente conheça a sua voz. E quanto mais a gente contemplar esse Pai, mais nós vamos amá-lo, porque Ele é bom, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele nos conhece, porque Ele é Deus, Ele é exaltado na terra, Ele é exaltado entre as nações, Ele é Senhor de todas as coisas. Então é bom demais que a gente aprenda a se aquietar, aquietar a nossa alma, ouvir. E enquanto a gente não aquieta as nossas vozes, fica difícil
ouvir a voz de Deus. Não é? Como a nossa alma é ruidosa. Como os nossos dias são barulhentos, agitados. Misericórdia. Quando eu vou para um retiro assim, a gente tem esse tempo de silêncio, é impressionante a percepção ao voltar. Porque parece tudo normal, né? A gente está acostumado com essa correria, essa loucuragem, essa falação, esse agito, esse movimento, e aí parece que é normal a gente andar acelerado desse jeito. A gente tem taquicardia, não sabe por quê, né? Estávamos conversando esses dias, minha mãe, eu e as crianças, e não sei que cargas d'água que entramos no assunto da máquina de lavar roupa. Ela disse, mas que bênção a pessoa que inventou a máquina de lavar. E aí, nesse assunto, eu falei, mãe, você sabe que tem muitos textos, artigos interessantes sobre a época em que a tecnologia foi avançando e a indústria começou a criar máquinas para facilitar o dia a dia das donas de casa. E também dos homens, né? Coisas, por exemplo, máquina de cortar grama. Olha só coisa boa, gente. Maravilha. Tem umas que tu senta ali e vai dirigindo um carrinho. Eu queria uma dessa, né? Agora meu jardim nem comporta uma dessa. E já vai recolhendo, é um espetáculo. Tem outras que não, né, irmãos? Mas tem muitas máquinas incríveis. E a ideia que se tinha lá atrás é que as pessoas iam ter muito mais tempo no seu dia a dia. Porque as máquinas iriam fazer esses trabalhos pesados e demorados. A minha mãe falava, sim, ela falou, para a gente lavar essa quantidade de roupa, eu tinha colocado roupa para lavar, né? Aí a gente estava estendendo, ela falando, para lavar tudo de roupa que tu lavou aí, ó, só colocou ali, apertou um botão. Na época que eu era menina, era uma manhã inteira no rio para lavar essa quantidade de roupa. Aqui, ó, na pedra. Falei, pois é, né? E a ideia era que a gente teria mais tempo para a família, mais tempo para descansar, mais tempo para ter momentos ociosos, para sermos criativos, porque as máquinas iam fazer o nosso trabalho. É isso que a modernidade nos ofereceu? Pensa, gente, o que está acontecendo? Parece que nós criamos as máquinas e depois nos tornamos semelhantes a elas. Ou seja, nós vamos acelerando cada vez mais o nosso ritmo e achamos que podemos trabalhar até quebrar, igual as máquinas, né? Vai lá, vai trabalhando, vai arrebentando. Quando quebrar, aí para. Aí quando eu volto do retiro, geralmente falo, cara, por que as pessoas estão tão aceleradas? Por que o povo está tão barulhento? Mas dá uma semana eu estou no ritmo de novo. E a gente precisa aprender com Jesus. Por isso esse movimento de Jesus de sair, as multidões pressionavam Jesus. Nós vamos ver logo no outro texto como isso trazia demandas para Jesus, mas ele sabia se retirar, entrar no ritmo de Deus, ouvir o Pai e calibrar o seu coração, a sua agenda, os seus passos de acordo com o ritmo do Pai. São os ritmos da eternidade. E essa é a primeira razão pela qual você deve levar a sério a disciplina da solitude e do silêncio. Também, a solitude e o silêncio nos ajudam a discernir o nosso próprio interior. Então, se essa disciplina nos ajuda a conhecer a Deus, porque nós silenciamos as outras vozes para ouvir a voz de Deus, ela também nos ajuda a silenciar os ruídos para ouvir o que está dentro de nós mesmos, e isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Olha que legal esse texto de Marcos 1. Marcos 1, 35 a 38. Eu mencionei no início, mas vale a pena a gente ler os detalhes. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Tudo de acordo com o que a gente acabou de ler. Mas veja as pessoas ao redor de Jesus. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. É quase como se Pedro estivesse repreendendo Jesus, dizendo, Senhor, onde é que o Senhor estava? Está todo mundo caçando o Senhor aqui. Jesus, não sei se o Senhor percebeu a oportunidade que está diante de nós. Olha o que ele vai dizer na sequência.
Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. É muito interessante, porque Pedro e os demais trazem as demandas da multidão, do sucesso, da tarefa. Mas Jesus não se deixou levar por isso. Ele acordou cedo. Irmãos, ele era homem e tentado como nós. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Talvez qualquer um de nós, assim como os discípulos, seria tentado a ceder à sedução das multidões, a se empolgar com a sedução do sucesso, da fama. Você fica feliz quando um videozinho que você postou tem o dobro de curtidas que a média normal, assim, não é? As redes sociais são uma grande amostra de como nosso coração pode se deixar seduzir por coisas simples, quando a nossa fama está em jogo. Quando o nosso orgulho é alimentado pelos likes, pelos elogios, pelo sucesso. E Pedro põe pressão em Jesus, mas Jesus ouviu o Pai. E ele diz: não vamos ficar aqui, não importa quanta gente está aqui me esperando, nós vamos levantar acampamento e vamos a outros lugares. Porque foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho, também em outros lugares. Isso é muito interessante. E o que isso tem a ver com ouvirmos o que está dentro de nós? É porque nós corremos o risco de fazer coisas que parecem muito bonitas, mas podem ter intenções feias, motivações erradas, desejo de aparecer, e às vezes é desejo de vingança, às vezes é desejo de mostrar para alguém, de provar para alguém. É ou não é, gente? Esse momento de solitude em que a gente para e pergunta para nós mesmos: por que eu quero tanto isso? Você tem que perguntar isso, você tem que se permitir ouvir o seu interior diante de Deus. Por que eu estou tão incomodado com isso? Por que isso me tirou tanto do sério? Será que você é capaz de ficar em silêncio e se permitir olhar para você mesmo e encarar essas verdades? Porque às vezes tem irmãos brigando com algumas coisas, bravos com algumas coisas, e no fundo é só ego ferido. E às vezes até com uma roupagem de justiça. A roupa é muito espiritual, mas a motivação do coração é carnal. Pode acontecer comigo, com você. E a solitude, o silêncio, eles nos ajudam muito nesse sentido. A gente dizer: por que isso tomou conta do meu coração dessa forma? Por quê? Por que eu não paro de pensar nisso? Porque isso se tornou agora uma questão de honra para mim. Porque às vezes a gente está lutando com coisas que é uma questão de honra. Mentira, uma questão de orgulho, soberba. E a gente precisa ouvir o que está dentro de nós. E, assim, no espelho da palavra. Isso é muito importante para que a gente desfrute de uma terceira coisa. O silêncio e a solitude nos preparam para estarmos presentes. Atenção para isso. A pressa dos nossos dias, ela tem nos roubado o momento presente. O agora. E nós já não estamos mais inteiros em quase nada.
Está aqui no culto, mas está pensando no amanhã. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? Está resolvendo coisa para amanhã. Você não está presente aqui, aterriza, volta para cá. Deus está falando contigo. Aí você está amanhã, está pensando ou no passado que você fez M e está se sentindo culpado, ou na semana que vem. Você percebeu como nós estamos com a maldição de estarmos sempre nos preparando, e aí a gente não está agora. Eu estou me preparando para fazer não sei o quê, porque se eu fizer aquilo, aí eu vou ter sucesso, eu vou ganhar mais dinheiro, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou comprar aquilo que meu filho precisa, e eu estou pensando em tudo isso enquanto meu filho está aqui, pai, 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 misericórdia. Eu estou na faculdade e eu não consigo viver o presente, porque eu estou ansioso em como vai ser o final, quando eu me formar, onde eu vou trabalhar, não sei o quê, e a gente tem essa desgraça de sermos roubados do agora. Mas o nosso Deus é o eu sou. E quando a gente para diante dele, silencia o nosso coração, silencia as outras vozes, ouve a voz de Deus, conhece a sua vontade, ouve aquelas inquietações aqui, silencia essas inquietações, a gente consegue voltar para as pessoas inteiro. E talvez essa é a maior bênção de nós praticarmos e crescermos no silêncio e na solitude. É nós estarmos presentes e vivermos o agora. Atenção aqui, porque muita gente confunde solitude, presta atenção, com a ideia rabugenta de pessoas que dizem, eu não tenho problema nenhum com a solitude, eu amo ficar sozinho, porque eu detesto ficar com gente chata. Pelo amor de Deus, se é para ficar aguentando fulano, beltrano, eu prefiro ficar na minha. Prefiro até ver o culto pela internet, para não precisar, no final do culto, ficar cumprimentando os irmãos. Eu prefiro. Esse não é o problema com os irmãos, é o problema com você. E a solitude resolve isso. Tem um livro, irmãos, vocês têm que ler esse livro em nome de Jesus. É Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Nome estranho, de alemão, ele é um pastor alemão mesmo. A história belíssima. Ele foi morto pelo nazismo. E nesse livro, ele fala algumas coisas muito importantes sobre solitude. Tem 2 capítulos que se seguem. Um deles é a vida sozinho, ou o dia sozinho, perdão, e logo em sequência o dia juntos. Ele coloca a importância, ele diz o seguinte, algumas frases, né? A solitude é necessária para que a comunhão seja saudável. Aquele que não consegue estar sozinho não deveria procurar a comunhão. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque, irmãos, às vezes a gente busca a comunhão apenas para suprir as nossas carências, e a gente quer que o outro supra algo que só Deus pode fazer. É um problema. Agora, quando nós temos tempo em comunhão com Deus e nós nos resolvemos essa relação com Deus, nós viemos para a nossa relação de comunhão resolvidos e a gente já não vem mais querendo sugar tudo que os outros têm, mas a gente tem algo a oferecer. Então, para Bonhoeffer, ele diferencia solitude de solidão da seguinte forma: solidão é o estado de desamparo da alma humana. É você se sentir desamparado, não tenho ninguém. E a solitude é estar a sós com Deus. É assim que ele diferenciava. Ele dizia mais, quando nós não nos resolvemos a nossa relação com Deus em solitude, nós geralmente idealizamos as pessoas e buscamos suprir as nossas carências nelas. E é por isso que a gente começa a dizer, eu prefiro estar sozinho do que estar com essa gente chata, eu prefiro estar sozinho, porque nós não estamos resolvidos. E aí nós idealizamos. E ele tem uma frase nesse livro que é muito interessante, porque nós podemos amar mais a igreja que nós idealizamos em nossa cabeça. E não a igreja real, as pessoas reais. Eu como pastor, sou muito tentado a isso. A amar mais a igreja que eu idealizei. Uma igreja perfeita. Uma igreja onde todo mundo pensa igual eu, todo mundo obedece, todo mundo anda no mesmo ritmo. E a gente idealiza coisas. E o perigo é a gente amar mais a igreja ideal
do que a igreja real. E ele disse: quem ama a igreja ideal mais do que a igreja real vai cometer dois erros. Primeiro, ele nunca vai encontrar a primeira, ou seja, a igreja ideal, e pior, ele vai destruir a segunda, a igreja real. Quantas vezes nós desprezamos a dádiva das pessoas, irmãos, reais que Deus colocou na nossa vida, pessoas comuns. E a gente pode fazer isso não só na igreja, pode fazer isso em casa. A gente pode amar mais a família ideal do que a família real. E aí, fazendo isso, desprezar a família real. A gente pode amar mais o filho ideal do que o filho real. O filho que a gente idealizou. Porque enquanto a gente tem filho pequeno, a gente pensa tudo sobre os nossos filhos. A gente escolhe a roupa que eles vão vestir, o calçado que eles vão calçar, o que eles vão comer, o que eles vão beber, a hora de dormir, a gente que determina. Tem que ser assim mesmo, tá? Tem que ser, tá certo? O problema é que eles vão crescendo e eles têm que ter autonomia, eles têm que ir desenvolvendo. Eles vão escolher talvez uma roupa que você acha feia. Não é indecente? Deixa ele usar. Talvez eles vão ter gostos musicais muito diferentes dos seus. E eles vão se tornando diferentes daquilo que a gente idealizou. Aí está o perigo. Você pode fazer de tudo para que o seu filho se torne igualzinho você idealizou. Você vai matar quem ele é. Isso é um problema. Ame o seu filho real. É esse que existe. É esse que Deus te deu. Ame o seu pai real. Ame a sua mãe real, o seu irmão real. Ame os seus irmãos aqui na igreja reais. Ame os ministérios que acontecem, os reais. Ame o seu pastor real. Que o pastor da internet, tem até um meme, né? O pastor lá da internet só é mais legal do que o seu porque ele ainda não te conhece. É isso. Ame a sua vida real. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar a melhora. Mas a gente tem que começar de onde estamos. Então, cuidado, tem gente que, em nome da solitude, está se isolando dos irmãos. Essas duas coisas tem que fazer parte de todos os nossos dias. O dia junto e o dia sozinho. E quem quer estar bem junto, precisa aprender a estar sozinho. A solitude é isso. Quando eu estou com Deus, eu ouço a Deus, eu conheço a vontade do Pai, eu ouço as minhas loucuras, e eu silencio as minhas vozes, e eu coloco as minhas vozes submissas à voz de Deus, as minhas carências são supridas em Jesus, aí eu encontro os irmãos, e aí eu estou presente, aí eu descanso, aí eu venço a ansiedade, aí eu saio do amanhã, da viagem, da loucura, e eu estou agora, eu estou aqui, eu posso sentar com o meu irmão e desfrutar da presença dele. Eu posso sentar com o meu filho e desfrutar da presença dele. E quando a gente quer pregar sobre isso, a gente é tentado, né, irmãos? Estamos passando por um processo de entender a Deus em vários aspectos, na igreja, em casa. Nós tentamos introduzir o João na escola esse ano. Foi um processo bem difícil. Essa noite ele estava falando enquanto dormia. Eu fui lá e falei, o que ele está falando? Era uma e pouco da manhã, e ele estava falando assim, eu não quero ir para a escola, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. E eu orei a Deus desde a semana passada, está sendo difícil demais introduzir ele na escola. Os nossos outros, a gente colocou eles quando era obrigatório, né, aos 4 anos. Tentamos fazer diferente com o João. E, gente, eu não estou falando isso para condenar ninguém, algumas famílias precisam, colocam seus filhos na escola mais cedo. Estou falando da minha realidade. O João, dos nossos 3 filhos, é o que eu tive menos, talvez, menos contato, não sei. Os outros 2 eram muito mais apegados a mim quando bebês. O João foi bem mais apegado a Abel. E eu compreendi que esse é um tempo importante para eu ter mais tempo com ele. Então eu decidi tirar o João da escola. Vou ficar as manhãs com ele e vou me dedicar tarde e noite trabalhando. O meu tempo de ficar em casa seria tarde, vai ser de manhã. Mas os primeiros dias, eu estava com o João. Adivinha?
mas trabalhando, né? Ô, João, brinca aqui, ó, desenha esse aqui, ó. Deixa eu responder essa mensagem aqui, deixa eu ler um trecho desse livro, eu vou fazendo. E daqui a pouco eu estava dentro do trabalho e o João puxando a minha calça, dizendo, pai, 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 não sei quanto tempo eu estava chamando pai. E eu fui repreendido por Deus. Falei, cara, eu tenho que estar aqui presente. E tem sido uma bênção, irmãos. A gente tem construído um navio toda manhã na nossa sala. Um navio, de brincadeira vira peixe, de brincadeira vira tartaruga, de brincadeira vira tubarão, de brincadeira. E tem sido muito bom. Muito bom. É difícil? É difícil. Mas é bom a gente estar por inteiro com as pessoas que Deus pede que a gente esteja. Você não vai estar por inteiro com todas as pessoas, você tem que aprender a despedir as multidões, não é? Jesus fazia isso. Ele sabia com quem ele devia estar por inteiro. E por isso ele aprendeu a despedir aqueles que ele tinha que despedir. A vida adulta é assim, irmãos. A gente tem que aprender a falar quando tem que falar, a silenciar quando tem que silenciar, a despedir, a chamar, a dizer tchau e a dizer oi. E isso a gente adquire em comunhão com Deus. Não tem outro jeito. Em comunhão com a sua palavra, entendendo os momentos, as estações da nossa vida. Tem momento que é para acelerar mesmo na vida, mas tem momento que é para você desacelerar. E aqui, para a gente aprender a se afastar das demais presenças, para estar na presença de Deus, para aprender a silenciar as demais vozes, para ouvir a voz de Deus. A pergunta é como a gente pratica, então, a solitude e o silêncio. Eu quero deixar algumas dicas bem práticas para a gente finalizar. Primeira dica, que é uma dica do livro do Foster, é aproveite as pequenas solitudes do dia a dia. Isso é muito sábio. Por exemplo, ao acordar, você não precisa já ligar uma música. Mas é um louvor. Você pode ficar em silêncio. Acordar, se ajoelhar do lado da sua cama mesmo, falar com Deus. Vai tomar banho? Não precisa ter música. Aproveita o momento de banho. Cuidado para não gastar. As crianças lá em casa têm que ficar com, acho que deu. É um momento, né, de esquecer. Eu adoro esse momento. Em silêncio. Cuidar com a conta de água e de luz. Mas que momento bom para você relaxar, ficar ali ouvindo, meditando. Já escrevi livro, tive tanta inspiração tomando banho. Aproveite, desfrute. O trânsito pode ser um momento assim. Você não precisa ter música toda hora. Você pode desligar o rádio e dizer, agora eu vou ficar quieto, vou aquietar minha alma. Momentos de caminhada, você não precisa ir de fone. Faça isso. Tira o fone. Ah, mas eu aproveito para ouvir a pregação. Não, irmão. Talvez a maior pregação que você vai ouvir agora, nesse momento é silenciar, ouvir a Deus, contemplar a natureza. Aproveite esses pequenos momentos que o nosso dia a dia nos oferece. Ah, almoçou, tem um tempinho. Não fica perdendo tempo. A gente perde muito tempo. Já pega e vai nos Reels ali, né? E aí os seus 40 minutos que você tinha vão parecer 4 minutos. Maravilha. Assim, ó, botando o volume no 12, nos seus ouvidos, de tudo que é coisa. O nível de ansiedade crescendo, porque você está vendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa, estimulando a sua alma inquieta. Aproveita, quem sabe é um tempo para você fechar seus olhos e ficar quieto. E se eu dormir? Bah, sem problema. Eu nunca vi Deus ficar chateado assim. Até os discípulos, né? Jesus chamou eles para orar e eles dormiram. Mas, irmãos, a gente precisa aproveitar esses momentos, sabe, de silêncio. Momento que você pode ficar sós. Aproveite. Aproveite no seu dia a dia esses momentos. Também, uma outra coisa importante, leve a sério o seu descanso. Os momentos de descanso podem ser ótimos momentos para você silenciar o seu coração, para você ouvir a Deus. E não descansar custa caro demais. Demais. Eu
De vez em quando caio nessa tentação, confesso a vocês. E às vezes é uma tentação no dia que você descansou menos, na semana, e às vezes isso vai se tornando um modus operandi terrível. Pecado. O último semestre do ano passado foi um semestre onde eu errei muito nisso, descansei muito pouco, torrei a cabeça. Errado. Isso custa caro. Isso bagunça a nossa capacidade de desacelerar, se aquietar, ouvir Deus, estarmos sensíveis. Então leve a sério. Leve a sério. E quando você estiver aproveitando essas pequenas solitudes, o seu descanso, elimine as distrações. Por exemplo, se você não consegue, cai na tentação de pegar o celular e ir dormir tarde porque você levou o celular para a cama, dá um jeito de não levar o celular para a cama. Combina marido e mulher, que daí um ajuda o outro, né? Um cobra o outro. Isso é delícia, né? Assim, ó, a partir de hoje, não vai ter mais celular nessa cama. O celular vai ficar aqui, ó, mais longinho um pouquinho, não ao alcance, de preferência fora do alcance. Aí um ajuda o outro. Fale para suas crianças que não vai ter celular na cama, elas vão ajudar você, pode ter certeza. Lá em casa a gente tem alguns combinados e as crianças são as que mais ajudam. Por exemplo, não usamos celular na mesa. Pega o celular para ver. Ops! Eles me cobram na hora. Então participe com a família essas decisões de eliminar as distrações. Uma dica importante, você vai orar. Hoje eu até acho estranho, mas eu lembro de uma época que eu não conseguia orar sem ligar um louvor. Tinha que ter um louvor ali, daí eu entrava no... Hoje eu acho estranho, quando alguém fala assim, vamos orar, liga um louvor, me atrapalha. Eu tenho que me concentrar para esquecer a ministração do irmão lá e orar. Aprendi a desfrutar de alguns momentos assim. Eu coloco meu celular despertar, mais ou menos na metade da minha jornada de trabalho. E está ali na descrição, oração silenciosa. Paro tudo. É uma tentação, porque às vezes eu penso, não, eu vou continuar porque eu estava bem na leitura boa. Mas o meu desejo, eu falo, Deus, por favor, me ajuda a parar, eu quero ficar quietinho, orar a Deus, meditar em um salmo, um versículo de um salmo, para quietar minha alma. São dicas simples que qualquer um de nós pode praticar, não é? Agora, além de você aproveitar, você pode também preparar um lugar de solitude. Na sua casa, por exemplo. Qual que é o lugar que você é silencioso? No livro, o Foster fala de famílias que tinham uma cadeira da solitude. Talvez é um lugar com muita gente, e aí não tem um quarto de uma pessoa só. Né? Às vezes é assim, tem um monte de irmão. Então, tinha um canto da casa lá com uma cadeira que todo mundo sabia. Se alguém está sentado naquela cadeira, deve ser respeitado, porque ela foi para lá para ficar num tempo em silêncio, a sós com Deus. Se afasta da cadeira, não chama, porque ela está orando. Algumas donas de casa podem usar isso até para fugir das demandas do serviço de vez em quando. Quando está uma loucuragem. Ó, a mamãe está lá, ó. Deixa ela lá. Deixa, é bom, ela descansa mesmo. Prepare, se você tem condição de ter na sua casa um quarto para ser só o quarto da oração, meu Deus do céu, que maravilha. Cola uns versículos lá, né, para você lembrar de coisas importantes. Bota um tapetinho. Né, tem gente que gosta, né, de acordar e ir para a varanda, que tem um lugar que você consegue ver o sol nascendo. Lá em casa, atrás de casa, tem uma montanha assim, uma montanha, uma coxilha, né, como diz o gaúcho, e a gente vê o sol nascendo lá, maravilha. A gente até fez uma porta de vidro ali para conseguir visualizar e lembrar que a misericórdia do Senhor está se renovando enquanto o dia está começando. Maravilhoso. Fazer isso em silêncio, aquietar a alma, ouvir a Deus. E também, especialmente se você está se sentindo agitado, se você está diante de decisões importantes, programe períodos de solitude. Programe períodos de silêncio. Talvez uma manhã, a coisa está agitada na sua vida, programa um sábado de manhã para você dar uma sumida. Vai para a roça, em algum lugar aí. Vai fazer uma caminhada aqui em Chapecó, bom. Lá em casa, por exemplo, o nosso bairro é o último ali. Se eu andar 300 metros, eu já estou na roça. Maravilhoso. Você sai, dá uma caminhada lá na estradinha de chão lá.
passarinho cantando, o sol já crescendo, piazada. E você vai ouvir os pássaros, olhar as flores. Jesus fala para a gente fazer isso. A coisa está mais feia, programe talvez um dia para você se afastar de tudo e ficar em oração, em jejum, em silêncio. Programe um fim de semana. E olha, se você não toma conta da sua agenda, está tudo errado. Está tudo errado. Você tem que ser dono da sua agenda para poder dizer, nessa manhã aqui, nesse fim de semana, eu terei um tempo de solitude. Dá para ir o casal? Vai. Não dá para ir? Combina. Ô amor, sábado eu preciso de uma manhã para estar com Deus. Te dou o maior apoio. Sábado que vem vamos fazer o contrário. Mas a gente precisa se ajudar como igreja. Talvez vai deixar as crianças com o irmão. Para ter Vale Night, é bom, mas quem sabe a coisa está tão ruim no relacionamento que não, se tiver Vale Night, vocês brigam. Então é melhor vocês saírem, ouvir a Deus primeiro, colocar o coração no lugar. Amém? Decida, e nós vamos orar juntos aqui para que o Senhor nos dê graça. Afastar-se de todas as outras presenças para estar na presença de Deus. Calar todas as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Vamos colocar em pé? Feche seus olhos. Quero que você pense em coisas práticas para que você pratique a solitude e o silêncio. Fale com Deus a respeito dessas coisas. Peça ajuda a Ele para que sejamos mais do que ouvintes, operosos praticantes da sua palavra. Talvez você se sente sem forças, mas saiba que, assim como o Espírito conduziu Jesus ao deserto, Ele nos conduz. Talvez momentos difíceis que você tem vivido são uma bênção. Que o Senhor concedeu para te levar a esse lugar onde você conhece mais a si mesmo. Fale com o Senhor a respeito disso. Permita-se encarar o seu interior. Permita-se saber por que você está tão preocupado com esse assunto. Por que tem algo que tomou tanto o teu coração? Por que algo te ofendeu tanto? Ensina-nos, Senhor, a nos aquietar diante de Ti e saber que Tu és Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Quantas vezes nós esquecemos, agimos como se estivéssemos sozinhos nesse mundo, à mercê da sorte. Nós temos um Deus, Senhor sobre todas as coisas. Pai, nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Queremos nos render, Senhor.
confessamos que nós somos muitas vezes inquietos, tagarelas, porque estamos com medo de conhecer as verdades sobre nós mesmos. Senhor, nós confessamos que muitas vezes nós estamos inquietos, acelerados e não paramos para contemplar quem o Senhor é. E aí nós ficamos muito cansados, muito sobrecarregados, muito ansiosos. Perdoa-nos, Senhor. Abra os olhos do nosso coração para te contemplar. Nos ajuda a vencer as inquietações da nossa alma. Estamos tantas vezes como Marta, que estava inquieta, ansiosa, com tantas coisas. O que o Senhor quer de nós é uma coisa só: que a gente aprenda a se aquietar aos teus pés e te ouvir. Nos ajuda, Senhor, a experimentar isso. Uma coisa só: nos aquietar e ouvir a tua voz, que nos faz e nos refaz. Em nome de Jesus. Pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, mas ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Aleluia. Nós vamos encerrar orando uns pelos outros, abençoando a vida dos nossos irmãos. Eu vou pedir que vocês formem grupos aí de 3, 4 irmãos, pequenos grupos para a gente orar uns pelos outros. E nesse grupo você pode compartilhar seus motivos de oração.
Talvez você tenha algum pedido, talvez você tenha alguma dor, alguma enfermidade, alguma angústia, algum medo. Compartilhe. E vocês podem ser instrumentos na vida uns dos outros. Se você se sente desconfortável para orar em voz alta, não tem problema, você pode ficar em silêncio. Alguém vai orar por você. Mas não tenha vergonha de compartilhar o seu motivo de oração. Não queremos que ninguém volte para casa sem receber oração, sem compartilhar uma dor, uma angústia. Estávamos quietos ouvindo, agora é hora da gente falar e abençoar nosso irmão. Vou fazer um grupinho do louvor aqui. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. De quando me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.